é incomum vermos mensagens bem chamativas do tipo: conheça X dicas para aumentar a imunidade. Ou ainda, X dicas de alimentos que vão turbinar a sua imunidade. Você já deve ter lido isso por aí, né? Em períodos de maior risco à saúde, como o que vivemos no início e nas fases mais agudas da pandemia de Covid-19, esses apelos eram ainda mais frequentes. Na verdade, eles são, né? Mas se cada um de nós é um ser único, é preciso pensar que não basta seguir receitas mágicas. Para a alergologista e imunologista Paula Albuquerque, o fortalecimento da imunidade se dá a partir de um conjunto de ações. E é com a doutora Paula que a gente vai conversar nesse episódio para saber o que é imunidade e como nós podemos agir para fortalecer aqueles soldadinhos que nos ajudam a manter nosso organismo em alerta. Bem-vinda! Obrigada, Maísa. Maísa, a imunidade é a nossa capacidade de se defender das questões ambientais que nos fazem mal, dos patógenos principalmente, incluindo vírus, bactérias, parasitas. Entretanto, essa imunidade que é exercida, que no caso dessa imunidade, a gente alcança essa defesa através do nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema formado por células e moléculas e outros tecidos que agem nessa defesa e nos ajudam a ter saúde. Não foi à toa que eu falei os soldadinhos, né? Porque a gente ouve muito nas consultas, mesmo a gente adulto, né? E já com mais idade e tal, a gente sempre ouve os soldadinhos, né? Então, os soldadinhos é como se fosse assim, como se eles compusessem, na verdade, é como se eles estivessem em todos os lugares do sistema imunológico, né? Explica para a gente o que é isso direitinho. Eles realmente estão em todos os lugares do nosso corpo. O sistema imunológico é o conjunto dessas células e moléculas que são os nossos vigias, os nossos soldadinhos, o nosso exército em si. Ele é bem robusto e ele está desde a barreira, como a pele, até circulando no nosso sangue para identificar a presença de alguma coisa que não nos pertence, de algum invasor. E ao encontrá-los, ao encontrar esses invasores, o nosso corpo acaba gerando reações para exterminar uma possível doença. Uhum. Isso é desde o início da vida da gente, né, desde a formação ali dentro da barriga e tal, mas é bem comum a gente dizer e ouvir, e a gente sabe disso, né, que a amamentação nos primeiros meses de vida é fundamental para essa construção de um sistema imunológico forte, né. É assim mesmo? É assim mesmo, Maísa. Na verdade, a gente já nasce com um sistema imunológico imaturo, como o próprio corpo como um todo do bebê, e à medida que a gente vai se encontrando com as moléculas ambientais, tanto moléculas benéficas a gente aprende a tolerar, quanto os invasores, principalmente os patógenos, a gente aprende a se defender. Então, a gente nasce com as células que a gente chama, em termos técnicos, de imunidade inata, então a gente nasce com isso, e ao longo da nossa vida a gente vai desenvolvendo, a gente vai aperfeiçoando, gerando a imunidade adaptativa ou a imunidade adquirida, que seria o outro sinônimo. E essas duas imunidades, elas trabalham em orquestra, em harmonia, para que a gente tenha um equilíbrio e defesas cada vez mais eficazes. É por isso que a gente vê que a criança ela é mais vulnerável, o adulto ele é mais competente do ponto de vista imunológico. Sendo que a criança, apesar da vulnerabilidade, ela já começa o desenvolvimento desse estímulo de amadurecimento. E esse estímulo ele começa também com o aleitamento, porque o leite materno ele vai ter alguns micro-organismos benéficos que são importantes para esse amadurecimento. O leite materno ele vai ter IgA, que é um tipo de anticorpo que protege principalmente as mucosas, e essa IgA ela faz parte da imunidade adaptativa. Então a gente não nasce com ela, a gente vai produzindo ao longo de uma vida. E aí, receber isso do leite materno, receber isso da mamãe é importante. O próprio parto
faz parte desse processo de estímulo positivo, porque na flora vaginal da mamãe a gente também vai ter alguns micro-organismos que vão incentivar esse sistema imunológico a aprender a diferenciar de quem tem que se defender e de quem tem que tolerar. Então, todo esse contexto do primeiro ano de vida é importante para esse amadurecimento do sistema imune adaptativo, sistema imune adquirido. Quanto mais repertório, quanto mais interação com o ambiente eu tenho, e quanto mais próximo do natural for, mais imunologicamente competente eu tendo a ser. Uhum. Dentro dessa essa coisa aí das mensagens, né, que a gente lê, os textos, os vídeos, enfim, né, eh, X dicas para isso, né, alimentos que turbinam a imunidade, né, quais são os principais pilares, né, no fortalecimento dessa imunidade adquirida? Os bons hábitos, eu acredito que, como você comentou, existem muitas chamadas, muitos apelos para tais medidas como se todos nós fôssemos iguais. E como você frisou muito bem no começo, nós somos indivíduos, o nosso sistema imunológico é muito próprio, é muito individual. Esses fatores do primeiro ano de vida, eles são fatores que ajudam, mas não são fatores que certamente vão garantir um bom estado de vida. A gente tem que ter o bom senso que essa interação do sistema imunológico é com todo o contexto que a gente vive. Então, vai desde bons hábitos alimentares, a questão da amamentação, a questão da via de parto, mas também o que a criança interage com o ambiente, o que o adulto tem de estresse ou não, se bebe água, se pratica atividade física, se consegue dormir direito. Então, era muito interessante, naqueles primeiros anos da pandemia, que a gente vai comer isso, a gente precisa tomar isso, vitamina tal, mas o nível de estresse é altíssimo, as atividades físicas tendo, né, que ser adaptadas, algumas pessoas até pararam de fazer. Então, esses outros pontos também são importantes. O nosso sistema imunológico, mas ele faz parte do nosso corpo. E o nosso corpo, ele interage, todos os sistemas que compõem o nosso corpo, o sistema respiratório, cardiovascular, né, sistema gastrointestinal, ele interage com tudo. E com o sistema imunológico não é diferente. Então, se a gente tem o equilíbrio, a nossa homeostase, como nós falamos como médicos, tudo tende a funcionar melhor, incluindo o nosso sistema imunológico. Justamente porque nós somos únicos, né, tem, assim, algumas, coisas que a gente imagina que não é, assim, uma receitinha que você sai aplicando para todo mundo, né. Falando especificamente sobre a alimentação, né, o que que se deve levar em consideração na alimentação para que ela de fato contribua positivamente com o sistema imunológico, inclusive pensando aí nesses alimentos que turbinam a imunidade. Isso é mito? Tem alimento que turbina, que não turbina? Justamente ali, né, daquele período crítico da pandemia, né, falava-se: "Ai, tem que comer isso, tem que comer aquilo, tem que tomar sol, tem que dormir direitinho", mas antes de falar do tomar sol e dormir, eh, sobre a alimentação, o que que é verdade, o que que é mito em relação a esses alimentos? Como eu exemplifiquei anteriormente, eu acredito que o bom senso é o que impera. Uma vez eu ouvi de um colega mais velho e achei interessantíssima a observação. Caso você tenha alguma dúvida se aquele alimento faz bem ou não, pergunte à sua avó se ela conhece ou não aquele alimento. Porque antigamente, no tempo dos nossos avós, as pessoas elas tinham hábitos alimentares mais próximos do natural. Os alimentos eram mais frescos, menos industrializados, menos açucarados, e o nosso corpo, ele teoricamente, e na prática a gente vê isso mesmo, ele é acostumado com esse tipo de alimentação. Então, se você tiver a oportunidade de se alimentar de frutas, de legumes, de alimentos frescos, né? Evitar os excessos, e os excessos incluem essas dietas mirabolantes que focam em uma coisa e excluem outras sem necessidade. O equilíbrio, mas o nosso corpo, ele tem equilíbrio, e qualquer coisa que desequilibre ele vai ter repercussões, vai gerar problemas
não só para o sistema imunológico, mas para o corpo como um todo, para o funcionamento dele como um todo. E se você altera um outro sistema, com certeza vai repercutir no sistema imunológico e nos outros. Ou mesmo se você não tem esse equilíbrio, o seu sistema imunológico ele vai ficar alterado e vai repercutir nos outros. Nós trabalhamos, nosso corpo ele trabalha em harmonia. Então, os alimentos, eles realmente têm um papel fundamental. A gente precisa se alimentar bem, mas a gente precisa ter equilíbrio e buscar sempre alimentos mais saudáveis. Uhum. Você falou aí do tempo dos avós, né? Os idosos, eles também tendem a ter uma imunidade mais baixa, não é? Então, você já falou das crianças, né? E os adultos, né? Já adquiriram aí, como se o organismo aprendesse, né? O que os defende melhor, enfim. E os idosos? Os idosos, eles começam a ter o processo de imunossenescência. Senescência é envelhecimento. Então, assim como a nossa pele envelhece, o nosso coraçãozinho envelhece, o nosso sistema imunológico ele também envelhece. E é nesse processo de envelhecer, algumas das características, e principalmente a função em si de se defender, ela vai realmente sendo prejudicada. E um processo inflamatório com esse envelhecer, ele vem com mais força. Então, é por isso que o envelhecimento do sistema imunológico, trazendo essas características mais inflamatórias, já tem descrição de relação com outras doenças de outros órgãos, de outros sistemas, com características inflamatórias. A diabetes, o próprio Alzheimer. Então, hoje, o envelhecer imunológico, ele está com o envelhecer de outros sistemas. Mas, pegando aí o gancho com as dicas de bem-estar e de saúde, hoje a gente, como imunologista, já tem um conhecimento sobre o envelhecimento bem-sucedido. Esse envelhecimento bem-sucedido, ele surgiu da observação dos nossos octogenários, nonagenários. Então, como é que essas pessoas, né, alcançaram idades mais longas? A longevidade, onde está o segredo? Essas pessoas, esses idosos, eles não têm essas características inflamatórias, mas eles têm sim, mas eles também têm essa inflamação, porque o sistema imunológico deles também está envelhecendo. Sendo que os bons hábitos, e aí a gente volta desde a criança, desde o adulto, né, com esses fatores externos que são capazes de mexer com o sistema imunológico, seria o estresse, as atividades físicas. Então, já tem se mostrado que, ao longo de uma vida, nós construímos uma imunobiografia. O nosso sistema imunológico, ele constrói essa característica ao longo de uma vida, e o envelhecer bem-sucedido, ele está atrelado aos bons hábitos. Então, pessoas que fazem atividade ao longo de uma vida tendem a ter, durante a terceira idade, mais qualidade de atividade imunológica. Pessoas que ao longo de uma vida se vacinaram, pessoas que ao longo de uma vida tiveram boas dietas, pessoas que ao longo de uma vida tiveram boas relações. É muito interessante que às vezes os pacientes perguntam: ah, doutor, o estresse me trouxe essa doença, o estresse me deu essa alergia, né? Já que a especialidade é alergia e imunologia. E hoje a gente já entende sobre o sistema neuroimune, tem total relação com a nossa psique mesmo. O estresse, ele não causa a doença, mas ele é um fator de piora caso você tenha uma predisposição para aquela doença, e ele é um fator de envelhecimento do sistema imunológico. Pessoas submetidas a situações de estresse físico, mental, elas envelhecem mais rápido o sistema imunológico. Então, ter essas boas relações sociais também são fundamentais para um bom funcionamento do sistema imunológico. Pois é, a coisa de ter amigos, enfim. Mas eu queria saber também o que mais pode enfraquecer o sistema imunológico. A gente ouve falar muito, as pessoas imunodeprimidas, né? Então, o que que é isso aí? Existem os imunodeprimidos, mas a gente sempre precisa caracterizar de onde vem essa imunodepressão. Então, nós temos os imunodeprimidos congênitos, que são as pessoas que nasceram com essa imunossupressão, geralmente por questões genéticas,
Nós temos os imunodeprimidos secundários, são aqueles pacientes que têm alguma outra doença que leva a uma imunossupressão. Por exemplo, o paciente ele tem uma alteração de absorção gastrointestinal, desnutrido, isso pode gerar uma imunossupressão? Sim, acabamos de falar da importância da dieta para o funcionamento adequado do sistema imunológico. Tem outras doenças, doença renal, pode trazer imunossupressão? Sim, porque acabei de explicar da relação que os sistemas têm entre si. Então, nós temos os imunodeprimidos primários, congênitos, os imunodeprimidos secundários, alguma doença, e nós temos aqueles pacientes que estão no estado de imunossupressão transitória, ou porque usam alguma medicação, ou porque estão desnutridos. Então, esses pacientes não têm uma atividade do sistema imunológico, independente se é uma imunossupressão primária, congênita, né, secundária ou transitória, eles não têm uma resposta imunológica adequada. No caso dos pacientes secundários, geralmente a gente vai estar diante de pacientes com uso de medicações como os corticoides, como os quimioterápicos, que vão levar a essa imunossupressão e, por consequência, ter características comuns aos pacientes imunossuprimidos, congênitos ou com doenças que levem a isso. E nós vamos ter também os pacientes com imunossupressões causadas por certos hábitos além dos medicamentos. Então, o uso abusivo do álcool, o uso de drogas, isso com certeza interfere num funcionamento adequado. Cigarro, o cigarro ele tem muitas toxinas, e como a nossa grande defesa é feita pelo sistema imunológico, ele com certeza vai ser o primeiro a sofrer as consequências juntamente o outro sistema que recebe esse cigarro, que é o sistema respiratório. Quer dizer, não é tão simples assim, né? Mas como é que a gente percebe justamente essa baixa na imunidade? Bom, é uma pergunta que eu mais ou menos já estou aqui visualizando a resposta, né? Mas quais são os sintomas, digamos, né, que são mais comuns e daí, claro, os riscos dessa imunidade baixa? Um paciente que tem imunossupressão, por causa da ausência de atividade desta imunidade de uma maneira adequada, com certeza é um paciente muito mais propício a adoecer de infecções. Isso é um critério exclusivo? Não. E é um critério patognomônico, como a gente fala na medicina, mas é um termo técnico que geralmente nós médicos usamos para dizer é exclusivo daquilo. Não. A gente pode adoecer com muita frequência por outros motivos, mas é de bom tom, é interessante avaliar o sistema imunológico quando a gente tem infecções de repetição. Mas uma pessoa que tem um sistema imunológico enfraquecido, independente da causa, geralmente vai ser uma pessoa que o funcionamento do corpo como um todo também não vai estar tão bom, falando leigamente. Então, uma pessoa que possivelmente vai estar mais indisposta, é uma pessoa que pode ter alterações de pele de repetição, visto que a pele faz parte da nossa defesa, é uma pessoa que pode ter queixas gastrointestinais de repetição, visto que o sistema imunológico ele é muito abundante também no trato gastrointestinal. Esse é um parênteses até bem importante, Maísa, que eu gosto de comentar, porque a pele e o trato gastrointestinal, eles são os locais de conexão com o meio externo. A pele por fora, o trato gastrointestinal e o respiratório também, né, por dentro. Então, como eles são locais que entram em contato com o externo, eles são riquíssimos em sistema imunológico, porque como a nossa imunidade, o nosso sistema imunológico é quem faz a nossa imunidade, a nossa defesa, os nossos soldadinhos precisam estar abundantes nesses lugares. Então, a gente pode ter, quando a imunidade está baixa, queixas nesses sítios, nesses locais, por lá ser o lugar onde a prevalência, pensando em células, em moléculas, está aumentada, falando do nosso sistema imunológico. Uhum. E obviamente que o tratamento vai se dar na medida em que seja feito ali um diagnóstico
de cada um, né? Isso. O tratamento ele se dá à medida que a gente identifica que há um defeito, mas sempre tirando os fatores de confusão, os viés. Então, um paciente que tem muitas alterações na pele, mas não hidrata a pele, hidratar a pele não é uma questão de cuidado cosmético, é uma questão de autocuidado. A nossa pele, ela é um órgão também, então ela precisa de água, ela precisa de cuidado, e a pele, ela vai trazer características caso esteja ocorrendo alguma alteração. Então, um paciente que não se alimenta direito, eu preciso que ele volte a se alimentar direito, que ele tenha esse cuidado para eu tirar esses fatores de confusão, porque apenas as queixas, elas podem ser secundárias aos maus tratos com a gente mesmo. E a gente fala a palavrinha maus tratos, fica algo meio pesado, né? Mas o autocuidado, ele é importante para o funcionamento do sistema imunológico e do corpo. Então, o paciente ele pode ter um defeito de imunidade? Pode, mas muitas vezes os maus hábitos, os maus tratos com a gente mesmo é que faz com que a imunidade tenha esse comportamento aqui que parece uma imunodeficiência. Isso daí serviu para mim, que eu nem sei como lhe dizer obrigada, sabe? Isso serve para muitos de nós, porque a gente sempre busca coisas palpáveis, mas eu acredito que a humanidade hoje, ela busca resoluções rápidas e palpáveis. Mas o nosso corpo, ele tem o ritmo próprio, a gente tem muito a nossa individualidade, e a gente está perdendo um pouco essa capacidade de cuidar da gente com coisas básicas. A gente já vive num mundo muito estressante, então a gente está perdendo essa capacidade da calmaria, do cuidado, do olhar para si, né? De beber água. A gente corre tanto que a gente não para beber água, a gente corre tanto que a gente não dorme, come olhando o celular. Então, assim, eu quero saber o alimento que me faz bem. Mas o que adianta você estar ali comendo e não estar nem prestando atenção no que você está comendo, né? Eu vou tomar vitamina D. Mas e você não vai tomar sol? O sol é importante para o teu corpo, para a tua imunidade. Então, a gente tem que resgatar alguns bons hábitos para que a imunidade, de fato, possa fazer o que ela sabe fazer de melhor, que é nos defender. Você falou eu vou tomar vitamina D, né? É uma oferta, né, que a gente tem muito, sem contar aquelas amizades assim, menina, tu tá espirrando demais, vamos tomar aquele remedinho X. Então, quais são os riscos, né, da automedicação ou mesmo do excesso do uso dos remedinhos receitados pela amiga, pela tia, dos vitamínicos, né, vendidos, estão lá nas prateleiras das farmácias? A diferença, Maísa, entre uma dose terapêutica e o veneno, uma dose nociva, é muito tênue. Então, automedicação e práticas de atribuir a determinadas suplementações, achando que é um suplemento, é algo natural, sem resgatar os bons cuidados e sem orientação, é uma prática que pode trazer muitos malefícios. Pode trazer doenças, pode trazer intoxicações. Nós temos que ter muito cuidado quando ouvimos orientações que não são embasadas por profissionais que estudam sobre o assunto. Definitivamente. E olha, você falou da psique, né, de como isso interfere. Então, eu queria concluir esse nosso papo falando sobre positividade. Positividade sobre a vida, né? E até fatores como o humor, o bom humor, né? Para enxergar as coisas, rir de si mesmo, sei lá, como isso interfere na nossa imunidade. Eu sou bem suspeita, porque eu gosto de ser uma pessoa positiva, de ver o lado bom das coisas, e é interessante que quando eu estou estressada, cansada, porque é algo natural, a vida adulta, geralmente quando eu me sinto mais frágil, mais adoecida. E eu acredito que não só eu, quando está sob pressão, ou quando você não tem tempo para si, para esse autocuidado, você se sente mais frágil, mais fraca, mais cansada. É o teu corpo mostrando que você precisa parar. Então, o pensamento positivo, o pensamento equilibrado,
acredito que eu falei muitas vezes nesse nosso papo a palavra equilíbrio, mas ela é extremamente importante. Então, uma psique com o pensamento não acelerado, sem essa pressão que hoje o mundo externo, né, imprime para a gente, ele é fundamental para que o nosso corpo funcione. Como eu havia mencionado, hoje é tudo muito imediatista, tudo é para ontem. E a gente vê, quando a gente observa, por exemplo, o processo do adoecer, ninguém está aqui bem e em meia hora fica doente. Lógico, existem as exceções, eu estou falando de uma maneira bem global e bem leiga, né? Mas, de maneira geral, a gente adoece aos poucos, porque o nosso corpo ele tem esse movimento de um tempo muito particular. Então, ter o equilíbrio da psique junto com o equilíbrio corporal, ele é fundamental para que as coisas funcionem direito. Eu acredito mais que a positividade e o desacelerar talvez seriam grandes chaves, muito mais do que esses 10 alimentos maravilhosos, 10 dicas surpreendentes, né, para a gente ter uma imunidade, um sistema imunológico funcionante. E é interessante que se você, como leiga mesmo, for pesquisar aí, eu digo porque eu já tive essa curiosidade para uma aula que fui dar, pesquisa o que faz melhorar a imunidade, sem entrar na notícia, mas as manchetes sempre vão trazer alimentos, exercícios, bons hábitos, boas amizades. Então, de uma maneira geral, a gente sabe disso, a gente precisa pôr em prática. Vamos então colocar em prática. Doutora Paula, muito obrigada pelo papo de hoje. Eu quem agradeço, Maísa, foi um prazer. Gente, e você pode ouvir um outro episódio aqui do Papo Saúde, em que a doutora Paula traz sugestões. Episódio 12 de julho de 2020. Olha só, eu recomendo muitíssimo. Tem um papo com o querido André Ximenes, em que a doutora Paula fala sobre alergias, causas, sintomas e tratamentos. Vale a pena maratonar. E assim nós chegamos ao final desse episódio de hoje do Papo Saúde. Lembro que foi gravado de forma remota. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aproveita para dar 5 estrelinhas para o Papo Saúde, classifica a gente. Se inscreve também no nosso canal do YouTube, assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook, ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!